No vídeo de hoje, nós estaremos falando 5 motivos para você não levar candidatos políticos para dentro da igreja. A finalidade deste vídeo não é dizer se o cristão pode ou não, se deve ou não se candidatar a partido político, nem tampouco está direcionado a esse ou aquele ministério. Vamos para a nossa vinheta. O propósito desse vídeo é mencionar 5 motivos que contrariam princípios sagrados que embasam a fé cristã, sendo possível levar à fragilização da comunhão entre os irmãos em virtude das interrupções dos cultos para ceder espaço no altar para apresentar candidatos a cargos políticos, para que estes possam dirigir suas perspectivas e promessas à membresia da igreja na nave do templo durante o culto. Portanto, vamos para os 5 motivos. Motivo número 1, desvio de função da igreja. A função da igreja é apresentar a pessoa do Senhor Jesus Cristo ao mundo, ensinando o Evangelho e a trazê-las para Cristo. Trazer luz para o mundo com valores morais, para um mundo obscurecido, distorcido e nebuloso, para preservar os valores da família, da vida do ser humano, conforme Deus criou, fazendo isso através do ensino da palavra de Deus. Ser um espaço, item fundamental, primordial, ser um espaço de fé e de perdão mútuo, de convivência, de comunhão e harmonia. O segundo motivo, a politização da religião. Sabemos, irmãos, que faz parte da nossa cultura, ao apoiarmos um candidato, automaticamente existe a perspectiva de contrapartida. O sentimento, para a maioria é votar acreditando na pessoa do sujeito que lhe está sendo apresentado. E aquele candidato, após eleito, terá o poder de cumprir tudo aquilo que foi prometido ou foi acordado entre a direção do ministério. É preciso saber, irmãos, que o candidato não fará o que ele deseja ao assumir o cargo. Ainda que ele pretenda assim fazer, é preciso saber que os planos estabelecidos pelo partido, os planos da legenda daquele partido, que ele agora passa a fazer parte, já estão prontos, já estão estabelecidos, e não vai ser ele que, como recém-chegado ao partido, vai mudar a propositura daquilo que lá já está estabelecido. Normalmente, a maioria dos cristãos e até mesmo muitos daqueles que se inscrevem para ser candidatos desconhecem quais são as pautas da legenda daquele partido que ele está se inscrevendo. Portanto, é necessário que sejam conhecidos os desígnios dos propósitos, dos objetivos de cada legenda. Isso evitaria que a igreja votasse naqueles candidatos que têm como meta, os partidos, perseguir a família, perseguir a igreja, perseguir os objetivos da igreja e marchar contra ela, e agora ele passar também a fazer parte. Portanto, é necessário que se conheçam os propósitos, os tópicos estabelecidos pela legenda pelo qual está se filiando. Divisão entre fiéis. A igreja é um dos poucos
pouquíssimos lugares que se consegue reunir, né, em um mesmo espaço pessoas com vários níveis de diferença, quer seja em idade, em grau de instrução, em experiência de vida, em maturidade. Por causa dessa gama de variação, com certeza haveremos de ter uma divisão entre os fiéis, até mesmo entre aqueles que gozavam de boa comunhão entre si. E isso ocorrerá por causa da variação de entendimento e conhecimento mais aprofundado ou menos aprofundado biblicamente e também politicamente. Isto haverá de gerar entre estes uma discordância quanto à postura adotada pela liderança da igreja. Uma igreja que estava na sua paz, na sua tranquilidade, ao tomar conhecimento deste ou daquele candidato que lhe está sendo apresentado, haverá aí, então, entre eles, uma discordância entre os fiéis. Nós teremos também, em seguida, que é o quarto item, a perda da credibilidade. Exatamente, a igreja, irmão, pode perder parte da sua credibilidade e autoridade espiritual se for associada a interesses políticos. E isto é uma visão que normalmente há de se ter da nave do templo para a direção, não é, que está fazendo essa apresentação para a membresia deste ou daquele candidato. A perda da credibilidade poderá ocorrer não somente no âmbito da própria congregação por discordar da atitude tomada pela liderança, como também poderá ocorrer no meio das demais comunidades cristãs em virtude da suspeição do apoio prestado a esse ou aquele segmento político que tem agenda política partidária contrária aos preceitos bíblicos. O quinto e último item é, na verdade, o pior de todos e é este item que dá fundamento a este vídeo. O quinto item é a profanação do templo. Profanar, irmãos, significa violar o local sagrado, ou seja, não respeitar o limite do espaço destinado para os cultos a Deus. O Senhor Jesus, quando disse: "Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus", Mateus capítulo 22, versículo 21, nos deixa claro o ensino da separação entre os poderes, não é? E suas respectivas obrigações entre o poder do Estado e o poder de Deus. Cada um deve cumprir a sua obrigação dentro do poder que ocupa. Portanto, cada um deverá desempenhar a sua funcionalidade e jurisdição no seu âmbito específico, não é isso? Este ensinamento destaca, irmão, da necessidade de cumprir as obrigações civis e, ao mesmo tempo, de manter a lealdade para com Deus, demonstrando a distinção entre as responsabilidades espirituais permanentes e as temporais, que são governo e o poder de Deus. Se quisermos manter a convicção que o Senhor está no nosso meio, precisamos também proceder com temor e tremor diante do Senhor. Quando Moisés subiu ao monte, ali diante da sarça ardente, ele teve que tirar a sandália dos pés, porque o Senhor assim determinou a Moisés, porque a sua presença santificou aquele lugar. E Moisés precisava tirar a sandália dos pés. Não é assim? E Moisés, automaticamente, ao ouvir a determinação do Senhor, ele procedeu, porque ele tinha convicção plena de que o Senhor estava ali naquele lugar e era ele quem falava com Moisés. Nós podemos observar também, irmão, que Uzá, né, ele morreu ao tocar na Arca da Aliança, segundo Samuel, capítulo 6, versículos 6 e 7. O Senhor requer temor, respeito e reverência na sua presença. A intenção, irmãos, de Uzá foi boa. Uzá, ele estava cheio de boas intenções, não é? Quando ele viu a arca balançar, né, acreditando ele que iria cair, ele colocou a mão na arca para poder segurar a arca para que ela não caísse. Contudo, Uzá morreu. A intenção dele era boa.
porém houve desobediência. A arca era símbolo da representação do Senhor. Assim também o templo, não é? Em Abacuque capítulo 2, versículo 20 está escrito: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Então nós estamos aqui fazendo alusão ao processo do que é o sagrado, o significado do sagrado. Eu não estou aqui, na verdade, querendo trazer uma questão, né, tão somente a questão política, né, partido, coisa dessa natureza, não é? Se o pastor pode, deve, não deve. Eu estou dizendo, na verdade, é o que compete ao sagrado, à presença do Senhor. A nave do templo, o templo tendo sido ele dedicado ao Senhor, na hora da realização do culto, não é? Existem ministérios, existem pastores, existem líderes que estão levando para o altar, não é? Pessoas ímpias para ali estar sentado e em plena realização no andamento do culto, até mesmo de Santa Ceia, estão interrompendo e aí abre oportunidade para que esse candidato ímpio, né, ou não, faça a sua explanação dos seus propósitos, do que é que ele deseja e almeja para a igreja durante a interrupção. O culto é interrompido e fornecida essa oportunidade para que ele possa falar. Irmãos, o culto, é preciso entender que durante o culto, num culto oficial, você está diante da presença do Senhor, o Senhor está ali. E quando você interrompe o culto para poder dar seguimento às coisas terrenas, seja ele ímpio, seja ele cristão, porque nem todo aquele que faz parte da comunidade cristã, ele tem a convocação e o direito de ir lá e sentar no púlpito, que não lhe é facultado. E todos sabem disso. Que dirás colocar uma pessoa ímpia lá no púlpito, lá no altar, não é? O local onde que a Bíblia fala, na verdade, o Senhor Jesus falou quando se tratou a respeito, não é, da oferta e tudo mais, ali em Mateus capítulo 23, versículo 18 e 19, o Senhor Jesus fala do poder da sacralidade do altar em relação ali à oferta. Então ele mostra que o altar, na verdade, é sagrado. A nave do templo, o Senhor está presente e nós não podemos abrir. Isso aí nós estamos assim promovendo, na verdade, uma profanação, porque o culto está sendo interrompido para tratar de assuntos particulares, assuntos concernentes ao que é o homem. Abre-se essa oportunidade. Então, o que eu estou falando, na verdade, aqui, nós estamos trazendo um assunto que nós precisamos ter bastante atenção. Deus não mudou, Ele é o mesmo. Nós precisamos ter temor, nós precisamos ter respeito, nós precisamos ter reverência, nós precisamos saber da consciência que não é, estar diante da presença do Senhor. É essa a finalidade desse vídeo, não é assim? Nós temos aí como exemplo Uzá. Uzá estava cheio de boas intenções e, no entanto, morreu. Entende? Qual foi o pecado de Uzá ali? Desobedeceu. Entendeu? Ele desobedeceu. Por reflexo, ele foi, tocou e morreu. Então, eu deixo aqui esse vídeo, você que chegou até o final desse vídeo, que você possa deixar seu comentário, o que é que você acha a respeito, deixar aí a sua opinião e deixar o seu ok, sua joinha, entendeu? Para que a plataforma repute o vídeo como importante e possa compartilhar, assim encaminhar também, você possa compartilhar com as pessoas do seu contato. Nós estamos num momento ímpar, onde está acontecendo muitas coisas em relação a esse momento, né? Então precisamos ter essa cautela, nós precisamos, na verdade, ter temor, reverência, temor e tremor diante do Senhor. Se estamos cultuando, irmãos, ao Senhor, tudo que nós estamos fazendo é na hora de louvar, de adorar, de cultuar, engrandecer, bendizer o nome do Senhor. Nós vamos interromper o culto para poder falar de campanha política de lá de cima do altar consagrado, na verdade, para a glória do nome do Senhor. Tá certo? Então, fica aí essa dica, esses 5 itens, não é? Que nós possamos, na verdade, compartilhe, irmãos, compartilhe.
compartilhe. Se você tem o temor do Senhor, se você entendeu a mensagem, também compartilhe para que outros caiam na realidade. Antes de votar, não vote na pessoa. Veja o que se trata a legenda do qual onde ele está. Os planos são favoráveis à palavra de Deus. Os planos dessa legenda militam contra a igreja, contra os princípios cristãos, entende? Guerreia contra os princípios cristãos. Então, presta bem atenção, porque a pessoa que está chegando lá não vai poder fazer tudo o que ela quer, porque já está tudo pronto para dar seguimento. Ele só vai estar completando vaga daquele que saiu, tá bom? Forte abraço aí, continue com Deus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja conosco. E que Deus continue te abençoando poderosamente em nome do Senhor Jesus. E até a próxima oportunidade no próximo vídeo. Amém.